Eleições se aproximando e a pergunta que não quer calar é: em quem devemos votar? Essa é uma pergunta difícil de responder porque a política brasileira está bastante desacreditada. Mas ainda assim nós somos convocados como cidadãos brasileiros a contribuir com a ascensão de novos políticos ao poder. Enfim, como saber qual o melhor candidato para o Brasil ou para o nosso estado? Se você quer compreender este assunto, assista esse vídeo até o final. O objetivo desse vídeo não é apresentar nomes de candidatos em quem você deve votar. Até porque eu não quero que você siga de forma irrefletida aquilo que eu penso, mas eu quero que você pense, reflita, analise e chegue às suas próprias conclusões. Portanto, o nosso objetivo nesse vídeo é apenas apresentar algumas diretrizes básicas que podem ajudar aqueles que vão votar. Eu não quero dizer nada novo e nem ser exaustivo naquilo que vou dizer, mas apenas sistematizar alguns pontos que eu creio que são importantes ser observados naquele momento em que vamos estar diante das urnas. Então, em primeiro lugar, em nossa escolha, nós devemos analisar o histórico moral dos candidatos. Infelizmente, a política brasileira tem sido bastante afetada pela corrupção e, como cristãos, nós não podemos nos conformar com essa situação. Portanto, no que depender de nós precisamos eleger políticos que nós acreditamos ser honestos. Então observe o histórico daqueles candidatos em quem você pretende votar, se eles estão envolvidos em algum processo de corrupção ou se realmente eles têm um histórico limpo. Discursos como ele roubou, mas fez, ou ele é corrupto, mas ajudou os pobres, são incompatíveis com a fé cristã. É incoerente você votar em um político que você sabe que é corrupto e depois você orar para que Deus livre o Brasil da corrupção. É a mesma coisa de você convidar um ladrão para trabalhar no caixa da sua loja e pedir a Deus que a loja não seja roubada. Isso é incoerente, por isso nós precisamos orar e votar coerentemente. Em segundo lugar, em nossa escolha nós devemos analisar o histórico político do candidato. Não adianta apenas ser uma pessoa moralmente idônea. A pergunta que também deve ser feita é o que esse candidato já fez nos cargos políticos que exerceu. Em outras palavras, qual a sua contribuição para a nação ou para um estado? Se a pessoa não fez um bom trabalho em cargos políticos exercidos anteriormente, é bastante provável que ela não faça um bom trabalho nos próximos cargos que exercerá. Mais uma vez, uma ilustração: se você tem um funcionário que foi demitido por ser um mau funcionário, você teria coragem de chamá-lo novamente para trabalhar na sua equipe? Certamente que não, só se ele tivesse dado provas de uma profunda mudança. Da mesma forma é a política. Cargos políticos não são uma aventura, não são brincadeiras para arriscar. Nós precisamos votar em pessoas que demonstram qualificações através dos serviços que prestaram à sociedade. Nós não podemos ser incoerentes ao ponto de votar em pessoas que não têm qualificação, que não prestaram um bom serviço em cargos anteriores e depois orarmos pedindo para que essas pessoas façam um bom trabalho. Nossa oração e o nosso voto precisam ser coerentes. Em terceiro lugar, em nossa escolha nós devemos analisar as propostas dos candidatos. Eu já vi pessoas dizendo: eu não voto em tal candidato porque ele é antipático, ou eu não voto em tal candidato porque ele é feio, eu não voto em tal candidato porque ele é pobre. Gente, isso é um absurdo. Os critérios para votar em alguém não é a beleza, não é a fortuna do candidato, não é a simpatia, mas é o seu histórico moral, o seu histórico político e as propostas que esse candidato tem. Ou seja, nós precisamos fazer o seguinte questionamento: o que o candidato propõe fazer quando chegar ao poder? Ou seja, suas propostas são reais ou são utópicas? Elas visam realmente a contribuição do bem social? Muitas pessoas votam em alguns candidatos porque foram beneficiadas pessoalmente por eles, ou então porque têm uma proposta de no futuro serem beneficiadas por essas pessoas. Gente, isso é inadmissível, porque essas pessoas sacrificam o bem social pelo bem pessoal, não se preocupando com o que o povo vai sofrer diante de políticos corruptos e maus que chegarão ao poder. Nós não podemos ser egoístas. A Bíblia diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então jamais venda o seu voto, seja por dinheiro ou por favor. Não sacrifique a vida de milhões de pessoas por causa de um favorecimento pessoal. Pelo contrário, conheça as propostas do candidato, pesquise na internet, assista às entrevistas que o seu candidato vai dar, assista aos debates, compare as propostas e tire as suas próprias conclusões. Nunca vá pela cabeça dos outros, pense por você mesmo. Em último lugar, porém não menos importante, em nossa escolha nós devemos analisar o compromisso
compromisso que os candidatos têm com os valores cristãos. Eu não estou dizendo aqui que todo evangélico tem que votar em evangélico, até porque muitos políticos que se dizem evangélicos são uma vergonha quando chegam ao poder e apenas são fonte de escândalos e escarnecimento do nome de Jesus entre os incrédulos. Quando eu falo sobre compromisso com valores cristãos, eu estou falando sobre o compromisso com a vida humana, compromisso com a família, compromisso com a liberdade religiosa e outros fatores. Por quê? Porque é incoerente você votar em um candidato, por exemplo, que apoia a descriminalização do aborto e depois você orar pedindo que as leis a favor do aborto não sejam formalizadas. Da mesma forma, eu sinceramente fico chocado ao ver cristãos votando e defendendo candidatos que são claramente a favor da ideologia de gênero e da sua implantação no sistema educacional brasileiro. Nossa oração deve ser coerente com o nosso voto. E assim como nós oramos para que a vontade de Deus seja estabelecida na terra, nós também devemos utilizar o nosso poder de voto para eleger candidatos que não lutem contra os projetos de Deus. Do contrário, nós estaremos sendo incoerentes. Resumindo, nesse vídeo nós vimos 4 fatores que, na minha opinião, devem direcionar o nosso voto. Em primeiro lugar, nós devemos analisar o histórico moral dos candidatos. Segundo, o histórico político dos candidatos. Terceiro, analisar as suas propostas. E quarto, analisar o seu compromisso com os valores cristãos. Alguém pode dizer, mas isso dá muito trabalho. Eu sei que dá muito trabalho, mas votar é uma grande responsabilidade. Através do voto errado, nós podemos nos tornar cúmplices da morte de pessoas em hospitais por causa da negligência de políticos com a saúde pública. Nós podemos nos tornar cúmplices da morte de pessoas pela falta de segurança pública, do conteúdo nocivo que tem sido exposto em sala de aula e outras negligências. Portanto, analisemos tudo o que foi dito aqui. Do contrário, a única oração coerente que nós poderemos fazer é: Senhor, me perdoa por ter contribuído para que pessoas más ascendam ao poder.